Psicologia e psicanálise. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Mas a verdade é que são dois universos bem diferentes. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai direto ao ponto para desvendar essa confusão de uma vez por todas. Então, vamos lá. Qual é a real diferença entre psicologia e psicanálise? A resposta, olha, não está só nos métodos ou nas técnicas, mas em duas maneiras fundamentalmente opostas de enxergar quem a gente é. Pois é, não se trata apenas de abordagens diferentes. A gente está falando de duas visões de mundo, de dois caminhos filosóficos bem distintos para tentar entender uma única coisa: a mente humana. Para começar, vamos voltar um pouco no tempo, lá para o final do século XIX, quando a psicologia como a gente conhece hoje nasceu. E ela já nasceu com um foco bem específico. A psicologia tradicional, essa dos pioneiros Wundt e William James, tinha uma missão muito clara: ser uma ciência, nos moldes das ciências exatas. Por isso, o foco era total na consciência, sabe? Naquilo que dá para ver, que dá para medir. E o objetivo principal era fortalecer o ego, a nossa parte racional, para nos ajudar a adaptar melhor à sociedade. E então, no meio desse cenário todo focado na consciência, na razão, aparece Sigmund Freud. E ele chega com uma ideia que ia mudar absolutamente tudo. Foi uma verdadeira revolução. E aqui está a ideia que virou o jogo, o inconsciente. Freud veio e disse que existe uma parte gigante da nossa mente, muito além da consciência, cheia de conflitos, desejos e memórias escondidas, que sem que a gente nem perceba, acabam guiando o nosso comportamento. E essa é a virada de chave. Para Freud, o sofrimento psicológico não era um defeito de fábrica da consciência, algo que precisava ser consertado. Muito pelo contrário. Era uma mensagem, uma comunicação vinda lá das profundezas do nosso inconsciente. Certo. Agora que a gente já tem a base dos dois lados, vamos colocar eles frente a frente. Fica bem mais fácil de enxergar as diferenças fundamentais de um jeito claro. Olhando para essa tabela, a divisão fica muito nítida. O foco da psicologia é na consciência, no ego. Já a psicanálise mergulha de cabeça no inconsciente. O objetivo também muda da água para o vinho. De um lado, a busca pela cura e pela adaptação social. Do outro, a busca pela emergência do sujeito, por um autoconhecimento profundo. E, por fim, a visão do sintoma. A psicologia vê como algo a ser eliminado, enquanto a psicanálise encara como algo a ser decifrado, compreendido. Mas como é que isso se parece na vida real? Vamos pegar um exemplo bem concreto para deixar essas abordagens mais palpáveis: a compulsão alimentar. Olha só a diferença no objetivo. A psicoterapia, mais focada na adaptação, buscaria principalmente fazer com que a pessoa pare com o comportamento de comer compulsivamente. Já a psicanálise faria uma pergunta totalmente diferente. Qual é a função que essa compulsão tem na vida dessa pessoa? O que ela está tentando comunicar? Percebe? A questão não é simplesmente parar, mas sim entender. Isso nos leva à diferença mais radical de todas, e talvez a mais difícil de engolir entre as duas: a própria ideia de cura. O próprio Freud soltou uma frase que, para o senso comum da saúde mental, soa quase como uma heresia. Ele disse: a busca pela cura seria um severo obstáculo para a análise. Parece totalmente contra-intuitivo, não é mesmo? Ok, vamos analisar isso com calma. Por que focar na cura, que parece ser o objetivo mais óbvio de todos, poderia, na verdade, atrapalhar o processo de uma análise? A lógica psicanalítica é a seguinte: primeiro, a busca pela cura muitas vezes significa simplesmente se adaptar, fazer a pessoa se encaixar nas normas sociais, o que pode acabar ignorando a verdade única daquela pessoa. Segundo, essa busca trata o sintoma como um inimigo a ser derrotado, e não como uma mensagem a ser ouvida. E terceiro, e mais importante, ao tentar eliminar o sintoma o mais rápido possível, a gente impede a descoberta do desejo inconsciente que está lá na raiz de todo o sofrimento. Portanto, o objetivo final na psicanálise não é o bem-estar a qualquer custo. É a emergência de um sujeito que se entende, que compreende a lógica do seu próprio desejo. O bem-estar, nesse caso, vem como uma consequência, e não como o ponto de partida. Então, depois de tudo isso, como é que a gente pode resumir essa grande divisão e o que ela significa na prática? A gente pode pensar nisso como duas éticas de vida completamente diferentes. De um lado, as psicoterapias, com uma ética da normalização, do fortalecimento do ego para a gente se ajustar ao mundo. Do outro lado, a psicanálise, com uma ética do desejo, que vai trabalhar justamente com aquilo em nós que não é adaptável, aquilo que nos torna únicos.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando se trata da nossa mente e do nosso sofrimento, o que estamos realmente buscando? Adaptação ou autoconhecimento? Qual é o verdadeiro objetivo?